Passo a palavra imediatamente para o professor Juca Gil, representante da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, pelo tempo de 20 minutos. Então, bom dia a todas e todos. Queria inicialmente agradecer, em nome da ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a oportunidade de estar aqui dialogando com o Legislativo brasileiro. Nós que, na ANPED, somos majoritariamente pesquisadores acadêmicos de universidades. É óbvio que em 20 minutos não é possível apresentar pesquisas, e nem esse é o intuito, não é, aqui dessa audiência, mas a gente, como a associação acadêmica, que também tem inserção e pretende propor políticas públicas e debater novas políticas públicas, eu vou apresentar, na verdade, algumas das linhas gerais que as nossas pesquisas e os nossos pesquisadores vêm apontando nas questões referentes ao Fundeb. Não é? Eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um dos pesquisadores em financiamento da educação ligados à ANPED. Nós somos vários pesquisadores, inclusive, sei que nas outras e próximas audiências teremos outros colegas também da ANPED, filiados à ANPED e ao financiamento da educação, para contribuir com vocês. Então, vamos conversar um pouco aqui com algumas ideias mais gerais inicialmente, não é? Nesse contexto em que nosso governo defende, não é, a introdução do Brasil de forma permanente junto ao OCDE, como membro oficial e não mais como convidado lateral, não é? Se subentende que queremos estar no mesmo patamar dos países ricos, desenvolvidos do mundo. Então, alguns dados desse documento, que é o último publicado pela OCDE referente à educação, não é? Também o prefeito já se fez referência aos mesmos dados, não sei se é o mesmo ano, prefeito, né? Mas esse aqui é o de 2018, cito ali qual a tabelinha que eu estou usando, são centenas de tabelas, mas, veja, em dólares, né, com paridade de poder de compra, tem toda uma questão técnica envolvida, ligado ao PIB, tem uma mecânica de conversão, não é, para poder ser comparado moedas diferentes de países diferentes. E aí nós temos esses últimos dados, não é? Portugal com 8.500, a média da OCDE é 9.000, os dados do prefeito apresentaram alguma coisa próxima de 10, não é? Então, talvez está próximo disso, e está aí alguns outros países mais ricos, eu cito em especial esses, porque o atual governo vem referenciando esses países como alguns dos nossos países modelo, não é? Fora a Finlândia, né? Mas Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos certamente estão entre eles. Então, queremos acreditar que, além de estar fisicamente e politicamente na OCDE, nós queremos também ter condições parecidas, não é, com a desses países. E, de fato, apesar de nesse relatório não constar o Brasil, não há dados do Brasil para este relatório, né, para esta informação de financiamento, em outras informações sim, mas para financiamento não. Então, para este ano não foi possível comparar, mas é verdade, nos anteriores, e os dados que o prefeito apresentou anteriormente botam o Brasil aproximadamente ali entre 2, 3 mil, às vezes 4, dependendo do ano, mas sempre, no mínimo, metade do que é o da média da OCDE. Não houve nenhum ano que o Brasil chegou sequer à metade da média de gastos da OCDE. E, então, eu faço uma comparação que não é uma comparação possível, do ponto de vista técnico está equivocado, não é? Mas só para a gente conseguir enxergar alguma coisa, já que não tem dado brasileiro ali. Não é? Então, os mesmos dados anteriores, incluindo, não dá para, o Fundeb aqui à esquerda, o valor atual mínimo do Fundeb em real, atenção, estou comparando coisas incomparáveis, certo? Então, mas em real, se fosse converter por qualquer conversão, e a conversão é complexa, não é o dólar que a gente vê na cotação da UOL, etc., não é isto, certo? Mas, de qualquer modo, mesmo em real, qualquer que seja a conversão para dólar, e qualquer dólar, com qualquer paridade, nós estamos em patamares muito baixos, absolutamente ridículos perto de outros países, né? Isso é importante se dizer, né, no debate sobre financiamento, porque as áreas econômicas de quase todos os governos, poderia dizer todos os últimos governos, os últimos 20 anos, dizem que a gente já gasta o suficiente em educação, não é? E esses dados, reincidentemente, dizem o contrário.
não é? O que se gosta de usar da OCDE é o percentual do PIB, não é? Em que, muitas vezes, o nosso percentual de PIB de país mais pobre, não é? E com a população maior, dá um dado bastante parecido e, às vezes, até superior a de países ricos. Mas, em termos de dados quantitativos, de disponibilidade financeira, não é isso que acontece, não é? Portanto, a gente faz questão de, apesar de equivocado, né, não vamos fazer a comparação direta, mas para deixar claro que é baixo. Então, entendam a primeira coluninha como é muito baixo, né? Não comparem os valores quantitativos. Bem, mas o que dá para comparar é vida real e Brasil, não é? E trago aqui alguns dados de mensalidades escolares, não é? 2019, Brasil. Eu sou lá de Porto Alegre, né? Uma das escolas grandes lá de Porto Alegre é o Rosário, está ali, e aquela é a mensalidade do Rosário para ensino fundamental neste ano, né? E as outras duas escolas são duas escolas de elite de São Paulo, né? Claro, não preciso dizer, R$6.000 ou R$11.000 de mensalidade não é exatamente algo popular, não? E no caso do Avenues, por exemplo, aquela é uma conversão também, porque o pagamento não é mensal, não é? Eles pagam com anuidade, é uma coisa um pouquinho diferente. Bem, que pode ser parcelada, mas não em meses, como a gente faz. De qualquer modo, outra conta que não costumamos fazer é a mensalização do Fundeb, porque o número absoluto do Fundeb dá um número nacional que não dialoga com, por exemplo, o custo das escolas privadas, consideradas por alguns como de boa qualidade ou com investimento razoável, né? Bem, se fosse dividir o valor do Fundeb atual, 2019, né, por 12, está ali as primeiras coluninhas, né, R$270 seria o valor do Fundeb nacional, o mínimo atual, se fosse mensal, né? E o valor máximo, em vermelho ali, seria o valor mais alto de per capita Fundeb nacional. Ok? E aí o Rio Grande do Sul, que é um país que está acima da média nacional e não recebe complementação da União, ainda assim, notem, os valores comparativos de mensalidades hipotéticas, né, de escolas públicas, não se compara sequer a uma escola que não é uma escola de elite, no sentido estrito de Porto Alegre, mas é uma escola de classe média alta de Porto Alegre, né? Não, 3 vezes, ou até 4 vezes, 5 vezes, é o que se tem de diferença entre uma escola pública e uma privada no Brasil. Então, não vamos comparar necessariamente com Finlândia, com os Estados Unidos, mas, olhando internamente, já fica claro a disparidade. Precisamos investir muito mais, não é um pouco mais, é muito mais, não é? Então, as conversas todas que tem de desvinculação, por exemplo, têm que ser debatidas com este olhar. A ANPED tem como horizonte as discussões havidas na Conferência Nacional Popular de Educação, a CONAP, realizada a última em 2018, e o documento que a gente utiliza aí é o documento final deste evento, que articulou 35 entidades. O plano de lutas, no final desse relatório, tem 14 itens, o 13º item está ali citado na íntegra. Então, pela garantia do financiamento e efetivação das leis para o fortalecimento da educação pública democrática, em todos os níveis, etapas e modalidades, e o que nos interessa, pela consolidação do Fundeb como política permanente de Estado, contra o congelamento de investimentos decorrentes da emenda 95. Então, não temos dúvida que o teto de gastos da emenda 95 sufoca e sufocará a todos, indistintamente, e precisamos derrubá-la, né? O Congresso brasileiro, certamente, terá uma contribuição importante na derrubada da emenda 95, e nós defendemos isso junto com os parlamentares. Bem, nesse contexto, o que consta daquele documento que tem a ver diretamente com o nosso debate? Sim, né, vamos enfatizar a necessidade de Fundeb permanente, enquanto o ministro da Fazenda, agora Economia, né, insiste, semana sim, semana não, em falar em desvinculações, não é? Nós vamos insistir na necessidade, porque as nossas pesquisas apontam claramente que as vinculações e as subvinculações de Fundef e Fundeb, por exemplo, são condição de segurança da educação, de permanência. Elas, de fato, se configuraram como redomas, né, aos ataques de problemas econômicos, né, mas também de injunções políticas, né.
O prefeito já apresentou também as questões das desigualdades que foram abordadas, né? O Fundef e Fundeb reduziram desigualdades de valores, em especial entre os estados e municípios das regiões Norte e Nordeste em relação aos estados do Sul e Sudeste. Isso é incontestável, qualquer dado, qualquer pesquisa, e todas elas apontam a mesma questão, mas ainda é insuficiente. Ainda há discrepância muito grande, não é? Em todas as nossas pesquisas, teses, dissertações, isso aparece com clareza. Não é? E, claro, tanto o Fundef quanto o Fundeb, porque tinham e têm, né, prescrição clara, não geram e não possibilitam segurança de médio e longo prazos, para prefeitos e governadores investirem nas suas redes, criarem novas escolas, contratarem novos professores, fazerem planos de carreira sem saber o que vai acontecer, no caso aqui nosso, em 2021. Se vão ter recursos e quais os recursos vão ter disponíveis. Isso não é possível em termos de planejamento estatal, planejamento público. É necessário ter um mínimo de estabilidade, e o Fundeb permanente aponta para isso. Claro, também já pelo menos aqui na Câmara dos Deputados, e mesmo nos debates havidos no Senado Nacional, a questão do CAC como um dos parâmetros, de financiamento, ligando o financiamento à qualidade, já estão colocados. A minuta da deputada professora Dorinha insiste nisso, ainda bem, estamos aqui com ela, empolgados com a possibilidade de a gente finalmente ter o CAC como um indicador muito claro de financiamento da educação. Bem, eu vou correr um pouquinho para garantir a gente chegar lá no final. Bem, nós entendemos só, além do CAC, tem uma questão específica de qualidade. As nossas compreensões também levam a que o parâmetro CAC, ele embute, por ter aqueles diferenciais também neles, a questão da desigualdade. As desigualdades entre etapas e modalidades, e mesmo entre regiões, são atacadas pelo CAC. Então, o CAC não é apenas e tão somente uma relação de custo-qualidade, relação do ensino de qualidade, mas também na questão da desigualdade. Ele tem aí uma tripla entrada. A complementação da União, certamente é uma questão forte, talvez a central de todas as abordadas nos debates do Fundeb, não é? A gente não tem dúvida que municípios e estados, também os dados mostram, não têm condições de aportar novos recursos, estão esgotados, ou pelo menos nas condições econômicas e tributárias atuais, não há espaço para estados e municípios crescerem, portanto, de fato, no caixa da União que a gente tem que negociar e discutir para o Brasil, de forma integrada, crescer em termos de financiamento educacional. A CONAP apontou e deliberou por um montante de 50% de complementação da União. Isso tem a ver com as pesquisas de financiamento especial ligadas ao CAC, que, para a implementação do CAC, apontando o CAC para todas as vagas e todas as matrículas no Brasil, é exatamente esse o montante que viabiliza a execução do CAC. Sim, claro, do ponto de vista político, do ponto de vista de discussões orçamentárias, 50% pode não ser exequível, viável, mas, bem, este o dado. Cabe à ANPED, estamos aqui dizendo que este é o percentual necessário para garantir o CAC. Se não for menos que isso, não tenho dúvida que 30% ou 40% são, de fato, muito bons, bem melhores do que temos hoje, não há dúvida nenhuma sobre isso, mas nós deixamos claro que 50% é o necessário para implantar o CAC. Bem, sim, as entidades, aquelas 35 entidades que compõem a CONAP, também defenderam e defendem a exclusividade de recursos públicos para escolas públicas. O Fundeb ele abriu margem para algumas escolas privadas, em especial conveniadas. Não há dúvida que a retirada disso demandaria um processo com prazo, de intermediário de saída dessas escolas, para não achamos que tem que fechar a escola privada, ou as conveniadas, não é nada disso, mas que, a médio prazo, isso deveria passar para a gestão do Estado, como condição de justiça social, acesso de todos a uma mesma escola, gerida publicamente, democraticamente, pelos governos estaduais, municipais e federal também, no caso de algumas escolas de educação básica. Bem,
essas são as escolas que atendem a população de baixa renda. Quando a gente fala aqui de recursos públicos, não é só a questão do Fundeb, certo? Estamos tratando de questões gerais que excedem, extrapolam a nossa pauta daqui, por exemplo, a questão do abatimento do imposto de renda, né, para escolas privadas. Na nossa discussão, isso está colocado na discussão que o prefeito apontou do Sistema S, não é, que é recurso público gerido e executado por instituições privadas. Então, quando a gente aborda isso daqui, está embutido o Fundeb, mas também as outras fontes. Deduções do imposto de renda, né? Esperamos, deputado. Então, contamos com os senhores. Então, bem, e aqui, para finalizar nos últimos 4 minutinhos, algumas outras questões para pensarmos alternativas de aprimoramento do Fundeb, não é? Em termos estruturais, em termos de organização de um sistema nacional de educação. Tem 2 tópicos que eu queria apresentar para vocês. A primeira, dos planos de educação. Todos aqui nessa sala são muito já escolarizados sobre PNEs, né, e planos estaduais e municipais de educação. Elaboramos, né, já 2 PNEs e vários planos estaduais e municipais, no Brasil inteiro. Agora, vivemos aí um fosso entre esses planos, que foram debatidos, né, pela população e pelos legislativos em todos os entes federados, que expressam desejos, expressam consensos possíveis, não é, mas que todos eles, por enquanto, prescindem de fonte material para a realização. Não é? Eles são ideias, são desejos, propostas, mas que não têm nenhuma vinculação, por enquanto, com meios financeiros de execução orçamentária. Não é? Portanto, a gente tem que apontar para esta, aí sim, uma vinculação das políticas de planos com as políticas de financiamento, elas deixarem de andar isoladamente. Então, alguma menção mais direta, né, que o Fundeb, os gastos dos recursos do Fundeb têm que ser para a execução dos planos, seria importante, não é, do ponto de vista de princípio de gestão pública. Não é? Bem, vou tentar correr um pouquinho aqui. De qualquer forma, vamos lá. Bem, outra questão é a questão dos conselhos. Não é? Defendemos o fortalecimento dos conselhos. E aí, professora Dorinha, fica claro na minuta, que já está lá, a minuta elaborada pela deputada Dorinha, já aponta claramente o fortalecimento dos conselhos, não é? E já aponta, no slide seguinte eu vou remeter diretamente à redação, uma alteração, algumas alterações positivas em relação aos conselhos. Agora, a gente está aqui fazendo uma proposição de alteração de lógica, ou revisão de lógica, que partiria, claro, da pergunta inicial ali, né, que seria uma avaliação do que fizemos. Nós tínhamos e temos os conselhos de educação e criamos, em paralelo, em separado, conselhos de acompanhamento e controle social. 2 conselhos. Para não falar, claro, de conselho de alimentação escolar, né, de políticas ligadas à criança e adolescente, são vários conselhos, mas afetos diretamente à educação, os conselhos de educação, Fundeb, alimentação escolar. Nós dividimos. Então, prefeito, 70% dos municípios brasileiros têm até 20 mil habitantes, segundo o IBGE. Portanto, pequenos. E aí a gente divide vários conselhos, no geral são as mesmas pessoas que fazem reuniões distintas e deliberam parceladamente e, nesse sentido, sem relação entre si, não é? Questões todas da mesma área. Então, nós temos, na verdade, em termos de figurativos, não é? Um bicho com várias cabeças. Não é? O Conselho de Educação define lá currículo, define plano, define calendário escolar, mas não discute nada de financiamento, nada. Discute concepção, mas não tem meios materiais, não pensa em meios materiais. O Conselho do Fundeb pensa financiamento, discute financiamento, vai lá, investimento, folha de pagamento, etc. Mas não discute nada de política educacional, nada.
E, claro, alimentação escolar também, alimentação só, financiamento, mas sem os seus adendos, né? Então, a ideia aqui é que a gente repense isso e, inicialmente, estamos propondo que se transfira para os conselhos de educação as funções hoje executadas pelos conselhos do Fundeb. Não é? Se unifique, seja em câmaras, grupos de trabalho, comissões, mas unificar no mesmo conselho. E a segunda questão ali, embaixo, é que, mesmo a questão do Fundeb, e os conselhos do Fundeb hoje, não discutem a totalidade dos recursos da educação. Eles, de fato, deliberam, ou acompanham, pelo menos, a parte principal, que é o Fundeb. Mas os recursos dos impostos, dos tributos, não ligados ao Fundeb, não é discutido por conselho algum, hoje. Nem município, nem Estado e nem na União. Nada. Conclui. Portanto, nós continuamos segmentando, não é? Os conselhos em termos de financiamento. A nossa proposta é que os conselhos de educação avaliem, acompanhem, fiscalizem, temos que discutir isso, a totalidade dos recursos de MDE, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Não é? Então, é isso, professor Darinha, na redação ali, está entre... não consigo aqui apontar, né? Mas a gente fala da integração, né, dessas questões de acompanhamento aos conselhos de educação, que é exatamente isso que eu coloquei, só que, na redação atual, a gente, lendo isso daqui, a princípio, pode ter algumas dúvidas. Se o criar, manter e consolidar os CACs como estão hoje, fora e separado e com as mesmas funções do Conselho de Educação. E se integração tem a ver com uma articulação entre conselhos, não é? E não a integração no sentido de estar dentro, estar junto. Então, talvez, para clarear isso, a gente pudesse pensar uma nova redação mais específica. Obrigado, deputado. Obrigado a todos e, claro, Obrigado. Estamos à disposição para defender o Fundeb permanente. Muito obrigado ao Juca Gil.